Investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apontam que o INSS foi omisso no caso da fraude bilionária em descontos de beneficiários. Direto então para Brasília, repórter Luciana Verdolim chegando. Luciana, boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. E esse caso vai ganhando uma proporção cada vez maior dentro do governo, não é isso, Luciana? É isso mesmo, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, uma coisa é clara, a auditoria da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União aponta que o INSS sabia há tempos dos problemas, seja durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, em que foi feita uma reclamação, foi apontado, que havia irregularidades na cobrança desses associações, desses benefícios para associações, seja também por telefone. A ouvidoria do INSS recebeu reclamações de diversos aposentados e pensionistas reclamando do desconto irregular e não fez nada. Só para se ter uma ideia, eram 11 associações com irregularidades, segundo esse relatório da Polícia Federal, e uma das principais, a CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura. Só para se ter uma ideia, o INSS ele descumpriu regras internas ao aceitar que fossem desbloqueados, as associações, os depósitos de 34.487 beneficiários de uma tacada só, o que, segundo a auditoria, prova aí que o INSS errou feio nessa questão. Para liberar tal tipo de desconto nos benefícios, é preciso que a pessoa formalize a adesão a uma associação de classe, é preciso que isso fique registrado no INSS. A única coisa que está registrada é a cobrança das associações para que esses valores fossem liberados. A irregularidade é anterior ao governo agora do presidente Lula, mas a auditoria aponta também que desde que ele assumiu os depósitos, os repasses para as associações cresceram significativamente. Vale lembrar que a Polícia Federal já fez operação, a Polícia Federal já apreendeu joias, quadros e dinheiro em espécie. Ô Luciana, e diante desse caos, o governo decidiu suspender todos os acordos entre o INSS e essas associações que faziam esses descontos nas aposentadorias dos pensionistas, aposentados, e eles precisam fazer alguma coisa para acabar com esses descontos que foram feitos de forma indevida ou vêm sendo feito ainda de forma que eles discordem. O que os aposentados devem fazer, Luciana? Olha, nesse primeiro momento, não vai haver desconto em maio. O governo anunciou isso na semana passada, saiu publicado hoje no Diário Oficial. Então, qualquer tipo de desconto em maio não será realizado. Esse valor será retido pela administração federal e devolvido aos salários, aos benefícios de aposentados e pensionistas. Isso referente a maio. Agora, com relação aos atrasados, com relação aos valores que foram recolhidos indevidamente no decorrer desses anos, tem uma força-tarefa que dentro da administração federal, com a Advocacia Geral da União, com a Controladoria Geral da União, para definir quais serão os critérios, quais serão os trâmites, para que os aposentados consigam esse dinheiro de volta. Para o mês que vem não vai ser preciso fazer nada, esses recursos, eles foram suspensos temporariamente até que o beneficiário, até que a pessoa entre em contato com o INSS e confirme se tem mesmo esse benefício, se fechou mesmo um acordo com essas associações. Segundo a diretora de orçamento do INSS, Débora Floriano, o aposentado pode ficar tranquilo, não precisa procurar agência, esse repasse vai ser suspenso de forma automática, a gente tem a declaração para acompanhar. Que o INSS dará todo o suporte para os nossos segurados, para os nossos beneficiários, para tirarem suas dúvidas, mas nesse momento, a gente frisa, os descontos estão suspensos. Não é necessário que os nossos beneficiários recorram imediatamente às agências para bloquearem os seus descontos. Nós temos que frisar
aos beneficiários que, em que pese a instabilidade que nós estamos vivendo agora, eles não precisam se movimentar para as nossas agências. Os nossos canais principais para o acolhimento dos nossos beneficiários são as centrais 135, o meu INSS, o aplicativo que está disponível gratuitamente a todos. Vale lembrar, né, Tiago, que o valor desviado dos aposentados e pensionistas chega a 6 bilhões de reais. Muito dinheiro e, claro, todos os aposentados, pensionistas, preocupados com o que deve acontecer, o que vai ser feito a partir de agora. Daqui a pouco você volta, Luciana, com mais informações. E a questão política envolvendo tudo isso? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou a deputados da Comissão da Previdência da Câmara que quem roubou o dinheiro de aposentados e pensionistas deve ir para a cadeia. Doa quem doer. Repórter Bruno Pinheiro chegando agora ao Jornal Jovem Pan. A oposição acusou o Lupe de ter sido, no mínimo, omisso em relação a essa questão. Como o ministro se posiciona? Bruno, boa noite, bem-vindo, bom trabalho. Ele respondeu a todos os questionamentos e disse que medidas já foram tomadas. Tiago, ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. O ministro Lupe chegou aqui por volta de 1h50, quase 2 horas da tarde, se reuniu com alguns assessores, aliados e logo na sequência chegou na comissão. Ele foi ouvido, inicialmente fez uma fala de cerca de 40 minutos, fez ali a divulgação de alguns números e disse que em reuniões recentes houve uma discussão do avanço de algumas entidades que estavam avançando diferentemente de outras, aumentando o número de associados. O ministro Lupe chegou a dar uma opinião também individual, uma opinião íntima do ministro, dizendo que acha que não é certo o INSS ser o intermediador entre essas entidades e os seus associados, que isso deveria ser uma responsabilidade de cada entidade e não ter uma interferência do governo federal. Vamos ver o que disse o ministro Lupe durante cerca de quase 5 horas de uma audiência numa comissão especial aqui na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Vamos ver. A Previdência Social tem problemas de fraude há muitos anos, não é de hoje, há muitos anos. Coibir essa fraude é uma tarefa muito difícil, porque, como eu já falei, isso não é uma estrutura micro que você pode ir, assinar um papel que resolve hoje. Não, o presidente do INSS, o diretor de benefícios, eu falei para os dois, vamos começar a verificar isso. E qual era o problema desse processo? Ali tem muita disputa. Quando alguém sente que uma instituição cresce em número de filiados, de associados, do que a outra, uma quer dizer, por que a outra cresceu e eu não? E eu quero ser mais sincero ainda, absolutamente verdadeiro, e é uma opinião pessoal. Eu acho que o governo não deveria se meter nessa relação. É a relação entre o trabalhador e uma associação. O trabalhador quer, se entenda com a associação quer mantê-lo, faz uma cobrança, faz a sua taxa, pede para fazer um PIX, resolve entre eles. Ainda nessa discussão, o ministro Lupe disse sobre o agora ex-presidente do INSS, o Stefanuto, que ele não tinha nenhum tipo de conhecimento, que ele só foi ter o conhecimento de Stefanuto após assumir o ministério. Ele fez uma reunião com o núcleo de confiança e foi quando ele foi indicado para esta direção. O ministro Lupe ainda fez uma consideração sobre as entidades escolherem esse esquema direto com o INSS, porque fica muito mais fácil, Tiago, realizar esse desconto diretamente em folha. Assim, não haveria nenhuma dificuldade em receber esse repasse. Então, tinha um esquema no INSS, o servidor, ele acabava tendo um sentimento, uma certa análise, se aquele aposentado tinha o conhecimento, a instrução ou não, ele oferecia essa assinatura alegando que este aposentado iria receber uma certa estrutura, algumas entidades repassam, outras não, e essa assinatura era feita. Diante disso, esse repasse era imediato para essas entidades. De acordo com o ministro, até mesmo a falsificação de assinaturas aconteciam ligados ao INSS e essas entidades. Os repasses
estão suspensos. Ainda que aquele aposentado que tenha autorizado esse desconto, o repasse não deverá acontecer nos próximos meses. O ministro será ouvido no Senado Federal na quarta-feira que vem, dia 7, em uma nova comissão de fiscalização e controle. Tiago. Congresso Nacional também entrando nessa história. Bruno Pinheiro, você volta daqui a pouco. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. Bom, para você, claro, a questão política, né? E essa fala do ministro Carlos Lupe, de uma certa maneira, e isso vem acontecendo já nos últimos dias, tentando se eximir de qualquer culpa, falando que deveria ser uma relação do INSS ou do segurado com as entidades. Ou seja, o governo está tentando contornar uma história que talvez seja incontornável, não é, Dora? Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Nesse momento, ela está se mostrando incontornável. A gente viu que o Lupe que falou hoje na Câmara não é o mesmo Lupe que falou semana passada naquela coletiva que os ministros, 2 ministros, se pronunciaram, o Lupe também e também o diretor da Polícia Federal, sobre a descoberta, quer dizer, a operação da Polícia Federal. Na ocasião, ele praticamente defendeu o presidente, o então presidente do INSS, todos os afastados, defendendo a presunção de inocência de todo mundo, está tudo certo, não falou nada sobre a discordância que ele agora expôs a respeito desses convênios com as associações. E por que isso? Porque é uma operação salva-vidas, né? Por determinação do presidente Lula, o Lupe está tendo de se defender e a orientação é que ele se defenda de maneira convincente, de forma a não arrastar o governo para esse rolo. Agora, coisa que é muito difícil, como você disse, é incontornável, porque as descobertas que estão sendo feitas são horrorosas, provam que na atual gestão havia, sim, irregularidades, recebimento de propina, e isso pode bater, porque é um tema sensível, social e politicamente falando, é previdência, e isso, claro, pode bater na eleição, na preocupação principal do governo, na eleição do ano que vem, porque a gente vê nisso, está muito claro, que não é só problema de comunicação, é um problema de grave falha de gestão. O governo pode se sair dessa? Até pode, se fizer uma intervenção pesada no INSS e devolver o dinheiro de todo mundo. Mas não é devolver o dinheiro de abril, é devolver todo o dinheiro de todo mundo. Pois é, Kobayashi, essa é a grande discussão também. Os aposentados pensionistas estão preocupados se tem que ir na agência, não tem. A gente já informou, já deu orientação, no máximo talvez telefonar para a agência para saber alguma informação, mas de qualquer forma, por enquanto, não tem o que fazer. E é saber, esse dinheiro evaporou. Já faz tempo que há essa roubalheira no INSS. Como que esse dinheiro volta e se é que volta, o governo vai ter que pegar dinheiro do caixa para pagar os aposentados? Isso pode virar uma espécie de precatório, que ninguém mais vai ver a cor desse dinheiro. Olha, Tiago, boa noite a você, boa noite a Dora, boa noite a todos que nos acompanham. E, de fato, pela regra, a pessoa tem que judicializar a questão, inicialmente pedir administrativamente no INSS, como você mesmo falou, pelos meios não só de telefone, de aplicativo, enfim, todos os canais de comunicação com o INSS, mas se isso for negado administrativamente, a pessoa tem que judicializar. E se isso for judicializado, lá no final, havendo uma vitória, a pessoa, dependendo do valor que terá direito, vai entrar na fila dos precatórios mesmo. Há aí uma grande discussão, já que vem sendo travada no mundo jurídico há algum tempo, se a administração pública pode ou não fazer acordos, autocomposição com as partes, ou se sempre deve recorrer defendendo os interesses da administração. Isso poderia, de alguma maneira, ser um empecilho para que o governo, de imediato, devolvesse todo o dinheiro à população, que para o presidente em específico, pelas questões políticas, eleitorais inclusive, seria o melhor a fazer. Já reparar o dano para diminuir a eventual crise política que possa se instaurar a partir disso. Veja que até esse momento ainda não há a cara do presidente em relação a isso. A gente vê o ministro, que é de fato quem deve prestar os seus esclarecimentos e as suas satisfações, mas não há ainda uma identificação imediata com a cara do presidente Lula em relação a isso, e isso vai ser estratégia política para a oposição trabalhar se quiser explorar este evento do INSS como um novo grande escândalo de corrupção em um governo Lula.